Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei muito breve, mas não poderia deixar de assumir a tribuna essa tarde, após o anúncio do primeiro leilão, após o novo sistema, o sistema de partilha, o leilão do Campo de Libra. Vencido por 4 grandes empresas, um consórcio formado por Petrobras, por empresas estatais chinesas, pela Shell e pela Total. O futuro vai dizer, no futuro saberemos se o modelo construído pelo Brasil foi o melhor, se a forma como foi licitado o Campo de Libra foi o mais adequado. O fato é que nós já temos o resultado desse leilão e, como anunciou, ouvi a senadora Ana Amélia pela Rádio Senado, de que a parcela destinada à União é de 41,5% do óleo, lucro do óleo excedente. Mas o que eu quero me referir à questão do Campo de Libra e à questão do pré-sal, virando a página a partir da realização do leilão, são 3 temas que considero da maior importância. No ano passado, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, o senador Aloysio Nunes estava presente, quando, em função do vazamento provocado pela empresa Chevron, nós fizemos uma audiência pública para saber as providências que o governo estava tomando no que se refere à elaboração de um plano de contingência. Hoje, o Globo noticia que, embora 16 ministérios já tenham trabalhado nessa proposta, essa proposta encontra-se engavetada no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. E nós aqui queremos manifestar a nossa preocupação. O pré-sal, nós sabemos que exige uma tecnologia nova, tecnologias que estão sendo utilizadas pela primeira vez agora, são profundidades muito grandes e é muito importante ter um plano de contingência, que a população tenha conhecimento, que seja divulgado com a maior transparência possível, que seja submetida à análise criteriosa de técnicos que entendem do assunto, para que não corramos o risco de acidentes graves que possam trazer prejuízos ambientais graves à população brasileira e ao meio ambiente brasileiro. Então, essa é a primeira grande questão, a necessidade desse plano de contingência. O Congresso precisa cobrar isso e é preciso que o governo apresente de forma muito transparente à sociedade brasileira qual o plano de contingência. O Congresso também, e esse é o segundo ponto, aprovou recentemente a destinação de 75% dos recursos dos royalties do pré-sal para a educação, 25% para a saúde, e do Fundo Social, do capital do Fundo Social, metade para investimentos em educação e saúde. Também ouvia o senador Cristóvão Buarque dizendo do que o Brasil precisa para efetivamente dar um salto de qualidade na educação, para ter a educação que o Brasil precisa, para efetivamente fazer com que a nossa população tenha acesso a uma educação de qualidade, o Brasil possa agregar valor à sua produção, possa agregar valor à nossa formação humanista, e embora reconhecendo que a previsão de faturamento dos recursos do pré-sal é algo em torno de 10% do total, mas é fundamental garantir que efetivamente esses recursos não apenas sejam investidos em educação e parte na saúde, mas a preocupação com a qualidade da aplicação desse recurso. Nós temos consciência clara que não basta para melhorar a qualidade da educação ter um volume maior de recursos. Isso é importante, isso é necessário, eu diria mais, isso é indispensável. Mas tão importante quanto a ampliação do volume de recursos a serem investidos na educação é a qualidade da utilização desses recursos. Esse debate tem que ser feito de forma permanente no Senado Federal. Nesse momento, nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação, já com algum atraso, porque originalmente era para esse plano
entrar em vigor em 2011, mas é fundamental que esse tema esteja permanentemente na pauta do Congresso Nacional, né, do sentido do Senado acompanhar a boa qualidade da aplicação dos recursos públicos em saúde para que efetivamente nós possamos dar esse salto de qualidade, que é o salto que vai garantir a redução das desigualdades sociais no país a médio prazo. E, finalmente, eu gostaria de colocar uma terceira preocupação que tenho e que sinto desde que foram anunciadas as grandes descobertas do pré-sal. Eu me lembro, senador Cristóvão, eu estava como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, senadora Ana Amélia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Me lembro quando a Câmara dos Deputados, através da sua Comissão de Altos Estudos, fez um trabalho sobre o potencial do biodiesel, o entusiasmo do então presidente Lula com o biodiesel, o entusiasmo do Brasil com a agroenergia. Foi nesse período que foi criado o Centro da Embrapa Agroenergia aqui em Brasília, que tem como suas plataformas tecnológicas, tem o biodiesel, tem o etanol, tem as florestas energéticas, e efetivamente o que a gente sentiu é que após o pré-sal, uma certa redução do entusiasmo dos investimentos no que se refere ao desenvolvimento de novas tecnologias, de novos conhecimentos em relação à agroenergia. E eu digo que a agroenergia é o nosso pré-sal verde, é o nosso pré-sal permanente. E se hoje o Brasil já desenvolveu tecnologias para o etanol, temos que desenvolver as tecnologias para o etanol de segunda geração, para o etanol a partir da biomassa, para o biodiesel. Enfim, nós temos um horizonte enorme, um potencial enorme que não pode ser desperdiçado, não pode ser abandonado, não pode ser arrefecido em função do pré-sal, que é a área de agroenergia, que, como disse, considero o nosso pré-sal verde. E ouço com alegria a senadora Ana Amélia. Caro senador Rodrigo Hollenberg, o governo não pode reclamar de Vossa Excelência, que é o principal cabo eleitoral aqui da candidatura Eduardo Campos à sucessão em 2014. Vossa Excelência ocupa a tribuna com a responsabilidade de um parlamentar, com a independência em relação ao governo, para aplaudir o resultado deste leilão e chamando a atenção para questões pontuais. Aliás, eu queria até fazer referência que, da mesma forma como Vossa Excelência manifesta preocupação sobre o plano de contingência, usei a tribuna no início desta tarde, lembrando exatamente essas questões que são muito preocupantes. Também a forma como vai ser operada a exploração deste pré-sal com os tipos de equipamento que eventualmente possam impactar sobre a questão ambiental nos aspectos relacionados ao plano de contingência e que é exatamente a questão do risco de algum vazamento. Não estamos aí fazendo o canto da sereia, não. É apenas uma precaução que é necessária e devida, e que o Ministério de Minas e Energia deve ter em conta essas questões que estão ainda aguardando uma definição deste marco em relação não só ao Ministério, mas também o Gabinete Civil da Presidência da República. Então, vejo que o governo não pode reclamar de Vossa Excelência como o cabo eleitoral de Eduardo Campos aqui nesta casa. E também as preocupações sobre o uso desse dinheiro, desse recurso, não para fazer um caixa único, mas aplicar nas áreas essenciais, que é educação e saúde, como já foi definido aqui por esta casa e agora no âmbito do debate sobre o Plano Nacional de Educação. Então, eu queria cumprimentá-lo pela manifestação diante da relevância que esse tema tem para o interesse nacional. Senador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Senador Cristóvão Buarque. Senador Rodrigo, hoje era para ser um dia de festa no Brasil. O dia em que o Brasil dá início há um sonho vendido nos últimos anos, mais de 5 anos, de que seremos um grande produtor de petróleo. Aparentemente, não tem muito o que comemorar. Porque onde estavam as empresas que produzem petróleo no mundo? Fugiram desse leilão? Onde nós erramos que não conseguimos atrair todos os grandes grupos para explorar esse petróleo? Será que as reservas estão superdimensionadas e eles têm informações que permitem não correr riscos, pagando o bônus
de assinatura de 15 bi, preferindo ficar de fora? Será que há dificuldade tecnológica de buscar petróleo a 5.000 metros abaixo do mar e mais 2 abaixo da terra e do sal? Será que é o medo do preço do petróleo daqui a alguns anos, graças à substituição de petróleo por outras fontes energéticas? Ou será que é o medo do impacto ambiental, de buscar petróleo numa profundidade tal que não se tem grandes experiências no mundo e que pode permitir vazamentos que levarão a prejuízos muito grandes das empresas? O fato é que hoje era para estarmos na rua comemorando como se fosse a Copa do Mundo. E, na verdade, as pessoas estavam na rua tentando impedir o leilão e agora, creio que o próprio governo frustrado com o resultado. Além disso, aquilo que a gente sonha, que é colocar esse dinheiro na educação, nesse momento não vai ter. Os 15 bilhões que o consórcio que venceu deve colocar sob a forma de pela assinatura, não vão para a educação. Esse dinheiro vai para o superávit fiscal. Pode até vir a ser tratado como royalty no futuro, mas olhe que ponha futuro longe disso. Mas o que eu quero referir é o que acontece quando o país descobre petróleo e, por isso, começa a abandonar outras alternativas. Se eu olhar bem, não tem um país realmente rico, tirando os Estados Unidos, que tenha sido grande produtor de petróleo. E mesmo os Estados Unidos é um importador. Não tem. Porque, como dizia Celso Furtado, o petróleo gera uma maldição. Você se acostuma tanto com isso que deixa de fazer o dever de casa. Países pobres tiveram que investir em educação porque precisavam de criar ciência e tecnologia. Os países que têm petróleo compram ciência e tecnologia. Países pobres tiveram que se industrializar, como o Brasil, inclusive, até descobrir o pré-sal. Países que têm petróleo não precisam se industrializar. Compram lá fora com esse dinheiro. Nós estamos correndo o risco, se tiver muito petróleo, de relaxarmos com as fontes alternativas, como o senhor falou, relaxarmos com a industrialização e relaxarmos mesmo com a educação, ainda que tendo dinheiro para ela, porque já estamos mentindo dizendo que esse dinheiro vai salvar a educação. Esse dinheiro, se tudo der certo, a quantidade de petróleo, o preço do petróleo, a tecnologia para extrair o petróleo, não vai dar 10% do que a gente precisa para fazer a educação correta para as crianças brasileiras. Eu temo é que esteja vendo a maldição da maldição, porque não se vê o resultado concreto nem mesmo desse petróleo, mas um país com a ilusão do petróleo. Por exemplo, o que o senhor falou, abandonamos ou relaxamos na busca de outras fontes alternativas, antes mesmo de ter uma gotinha do petróleo na mão. R$1 do royalties na mão. Eu temo muito que o pré-sal se transforme numa grande frustração do projeto de desenvolvimento brasileiro. E até mesmo uma grande frustração no imaginário brasileiro. Quando, daqui a alguns anos, talvez, e pode ser que leve muitos, alguém faça a análise dizendo, ali está um ponto que não foi positivo. Ao contrário, apesar de toda a riqueza que existia, nós não teremos muito o que comemorar. Muito obrigado, senador Cristóvão, agradeço a Vossa Excelência, agradeço a senadora Ana Amélia. Quero registrar que eu votei, e votei com entusiasmo, com convicção, pela adoção do sistema de partilha, por entender que o sistema de partilha para o pré-sal atende mais ao interesse nacional do que o sistema de concessões. Agora, manifesto a minha preocupação com as informações que circularam antes deste leilão, de que os dados da Petrobras foram acessados por empresas, pelo governo americano, o que poderia dar condições privilegiadas. As empresas americanas não participaram desse processo, não sei se em função dessas informações, o que levou a essas empresas a não participarem. Eu quero registrar que o futuro vai dizer se efetivamente
a forma como foi licitado o campo de Libra, se ele atendeu o interesse nacional. Espero que sim, espero que daqui a alguns anos a gente reconheça que a forma foi a melhor, foi a forma adequada. O fato é que ele está licitado e a minha preocupação neste momento é daqui para frente. Como será o plano de contingência? O senador Aloysio Nunes, eu lembrava, senador Aloysio, que Vossa Excelência, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Vossa Excelência arguiu os representantes sobre os planos de contingência, e o fato é que, no momento em que o Brasil licita um campo de uma grandeza extraordinária, nós não temos esse plano de contingência. O governo precisa vir a público, mostrar, submetê-lo ao crivo de autoridades técnicas no assunto, porque nós estamos falando de uma questão muito grave. Nós não podemos transformar uma riqueza em potencial, uma potencial riqueza que é o petróleo do pré-sal, no risco de termos um desastre ecológico. Precisamos cuidar da boa aplicação do recurso. É um recurso significativo, um recurso que tem condições de contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Mas não basta termos muitos recursos. A boa aplicação, a boa gestão desse recurso é tão importante quanto o próprio recurso, para que os resultados sejam os resultados esperados. E não podemos arrefecer numa política nacional de apoio à agroenergia, numa política nacional de apoio ao etanol, de desenvolvimento científico e tecnológico, ao etanol, à agroenergia. E quero aproveitar esse momento aqui para fazer uma homenagem a todos os cientistas brasileiros que receberam hoje o prêmio Mérito Científico, e de uma forma especial eu quero aqui, ao tratar do tema agroenergia, homenagear o meu amigo Silvio Crestana, com quem tive a oportunidade, senador Aloysio Nunes, seu conterrâneo, de conviver no Fundo Setorial do Agronegócio, e que ali, na minha sala, numa reunião entre eu, Silvio Crestana, e o ministro Aloysio Nunes, o ministro Alisson Paulinelli, o Silvio Crestana pegou o mapa do Brasil, fez um círculo na região central do Brasil e disse que ali seria o grande potencial de crescimento do Brasil nos últimos anos, a partir da energia, seria aquela região central do Brasil. E o grande sonho da Embrapa, um sonho compartilhado pelo então ministro Roberto Rodrigues, era a construção do centro da Embrapa Agroenergia. E nós íamos dali para uma reunião do Fundo Setorial do Agronegócio. Eu era o presidente, representando o governo, o Silvio Crestana representava a comunidade científica e o ministro Alisson Paulinelli representava o setor produtivo. E eu disse, então, e por que nós não pegamos o recurso do Fundo do Agronegócio, e ao invés de dispersarmos em vários projetos, vamos iniciar a construção do Centro da Embrapa Agroenergia, e ali, naquele momento, nós conseguimos os primeiros 20 milhões para a construção do Centro da Embrapa Agroenergia, que hoje é uma realidade aqui no Distrito Federal. Mas entendo, eu percebia das autoridades brasileiras muito entusiasmo pelo programa de agroenergia, pelo programa de biodiesel, e após as descobertas do pré-sal, eu vi arrefecer esse entusiasmo. E eu peço que não arrefeça, para que o Brasil possa efetivamente se transformar também numa grande potência em agroenergia. Como eu digo, o nosso pré-sal verde é a agroenergia. Esse registro eu gostaria de fazer na tarde de hoje, agradecendo a Vossa Excelência, senador Mozarildo.